nascimento do Filho de Deus. Filho de Deus, como diz lá em João capítulo 1. João capítulo 1, coloca aí para mim, de novo para mim, por favor. João capítulo 1, olha o que a Bíblia diz aí. O apóstolo João narrando o cumprimento da profecia de Isaías capítulo 9, versículo 6. João diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. Aleluia. E era Deus. Pode passar, versículo 2. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Pode passar. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Pode passar. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio com testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio com testemunha da luz. Amém. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Glória a Deus. Pode passar. Pode passar no versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Pode passar. Vamos lá, um pouquinho mais rápido aí. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Pode passar. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra, olha aqui, o apóstolo João ele diz: tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui o apóstolo João ele começa falando sobre a natureza divina de Jesus. Ele fala que Jesus ele era o verbo, ele era a palavra, e através dele todas as coisas vieram a ser feitas. Ele estava com o Pai, ele era Deus junto com o Pai. E agora o verbo se fez carne, Jesus nasceu. Jesus nasceu e habitou no meio de nós. Então, nós devemos comemorar sim o nascimento de Jesus. Por quê? Porque Jesus ele veio ao mundo com uma missão. Qual foi a missão que Jesus veio para esse mundo? João capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz lá. João 3,16. João 3,16. Olha o que a Bíblia diz aí. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, Deus ele amou a mim e a você. Aleluia. Deus nos amou de tal maneira e ele, no propósito eterno dele para trazer a humanidade de volta para ele, Deus deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então Jesus ele veio ao mundo para restabelecer a vontade perfeita de Deus. A vontade de Deus era ter, e é até hoje, ter uma família de muitos filhos. Por isso que o apóstolo João fala que todos aqueles que crerem em Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha para o seu irmão e fala: você é filho de Deus. Então essa é a vontade perfeita de Deus. Aleluia. Ter uma família com muitos filhos. Mas esses filhos devem ser o quê? Semelhantes a
Jesus. O pecado, ele afastou a humanidade de Deus, tornando a nossa vida, tornando-nos a nossa natureza, uma natureza pecaminosa. Deus sempre quis que o homem tivesse a natureza de Deus. Tanto que Deus enviou Jesus aqui nessa terra, não só para salvar a humanidade. Jesus não veio só para te salvar. Jesus veio para mostrar para você o caminho, o modelo, e para trazer para mim e para você uma nova natureza, a natureza divina, a natureza de Cristo, a natureza de Deus. Então olha só, Jesus foi o maior presente que Deus deu à humanidade. Aleluia! O maior presente que nós já recebemos de Deus foi o nascimento de Jesus aqui nessa terra. Obrigado. Jesus, ele veio para nos trazer salvação. Jesus, ele veio para nos trazer vida. Jesus, ele veio para nos trazer cura. Amém. Jesus, ele veio para nos trazer libertação. Amém. Jesus, ele veio para nos trazer amor. Amém. Jesus, ele veio para nos trazer prosperidade. Amém. Jesus, ele veio para nos trazer paz. Amém. Jesus, ele veio para nos trazer alegria. Aleluia. Jesus, ele veio para nos trazer uma nova natureza. Glória a Deus. Amém. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Amém. Quero falar sobre: você tem natureza humana ou você tem a natureza de Cristo? Você, como cristão, qual a natureza que tem imperado na sua vida nesses dias? E eu quero, com essa mensagem de hoje, eu quero despertar você, para que você, a partir de hoje, nesse ano de 2024, você possa viver os seus dias aqui nessa terra manifestando a natureza divina, a natureza de Cristo. O que é a natureza de Cristo? A natureza de Cristo é a natureza do céu, é a verdadeira maneira de nós vivermos o céu aqui na terra. A natureza de Cristo é a natureza de Deus, é a maneira como Deus nos fez para vivermos. A natureza de Cristo é o caráter de Deus, é a essência do céu que está disponível para as nossas vidas, para mim e para você. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos essa natureza dentro de nós. Agora, é uma escolha você viver a natureza de Cristo ou não, ou continuar vivendo na natureza humana. É você quem decide. O Senhor mostra o caminho, o Senhor aponta, o Espírito Santo nos ajuda a viver a natureza do céu, a natureza de Cristo, mas a escolha e a decisão de continuar vivendo com a sua natureza humana ou você viver com a natureza de Cristo é sua. Você que decide. Independente da natureza que você viva, a natureza humana ou a natureza de Cristo, você vai receber e você vai ter consequências na sua vida. Existe uma consequência por você viver a natureza de Cristo. E essa consequência, o resultado dela é você receber bênçãos. Existe também uma consequência, um resultado de você continuar vivendo a sua natureza humana. A consequência é: você vai viver uma vida de pecado, uma vida que desagrada a Deus, e você vai colher frutos ruins na sua vida. Então, essas duas naturezas são opostas. Eu e você, como cristãos, nós devemos manifestar nas nossas vidas a natureza de Cristo. Foi para isso que Cristo nos libertou. Aleluia. Jesus já te libertou da sua velha natureza. Aleluia. Obrigado, você pode dar uma glória a Deus por isso? Jesus já te libertou da sua velha natureza, você é livre dela. Amém. Mas muita gente insiste em ficar vivendo dentro dessa velha natureza. E o pior que isso é que as pessoas insistem em viver a velha natureza e querem ser abençoadas vivendo debaixo dessa velha natureza. Querem que Deus as abençoe, Deus abençoa, me abençoa,
mas eu continuo vivendo na minha velha natureza. Aí não tem como, não tem condição. Então, você foi chamado para manifestar a nova natureza, a natureza de Cristo. E quando você vive a natureza de Cristo, por quê? Porque você é um agente de Deus nessa terra. O apóstolo João acabou de falar que nós somos filhos de Deus, e como filhos, nós temos uma missão aqui nessa terra. Fala para você, tem uma missão aqui nessa terra. Você sabia que você tem uma missão aqui nessa terra? Qual que é a sua missão aqui nessa terra? Sua missão é manifestar a natureza de Cristo. Aleluia. Por isso você é chamado de cristão. Amém. Glória a Deus. Você é chamado para manifestar a sua missão aqui nessa terra, é manifestar a natureza de Cristo. Por isso você é chamado de cristão. Mas sabe, irmãos, eu fico muitas vezes horrorizado, e às vezes eu fico triste, quando eu vejo pessoas dentro da igreja que se dizem cristãos, mas vivem manifestando a natureza humana. A natureza humana é uma natureza pecaminosa. Repete aí, natureza humana. Natureza pecaminosa. Quando você vive na natureza humana, você vai viver pecando. Vai contra, a natureza humana vai contra a nova natureza. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 12, diz que nós somos nova criatura. Não precisa colocar não, nós somos nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Por que você é nova criatura? Porque você agora tem uma nova natureza. É uma pessoa diferente. Não tem como você dizer que é uma nova criatura, que é filho de Deus, e viver a velha natureza. É incompatível. É a mesma coisa de você querer pegar o sapato do pé direito e querer colocar ele no pé esquerdo. Não dá certo, a forma é diferente. Não é a mesma coisa. Não tem como. É impossível. É impossível você querer vestir uma luva da mão direita na mão esquerda. Não vai dar certo, o dedão vai ficar do outro lado. Então é incompatível a velha natureza com o Filho de Deus. Mas lembra que eu falei? Isso tem que ficar bem claro para você. É você quem escolhe, é você quem decide. O Senhor dá a direção, o Senhor mostra o caminho, o Senhor aponta para que você possa viver a natureza de Cristo. É apontado para você, é ensinado para você, é mostrado para você. O Espírito Santo é que te convence, o Espírito Santo te mostra, mas você tem que tomar a decisão. Nesses dias, a humanidade, elas precisam ver a natureza de Cristo nas nossas vidas. Porque nós temos uma missão de ganhar vidas para Jesus aqui nessa terra. Amém. Mas as pessoas só vão acreditar no Evangelho que nós pregamos e que nós vivemos, se nós manifestarmos a natureza de Cristo através das nossas vidas. Aleluia, aleluia. Agora, fala aí, pastor. O que é a natureza de Cristo? O que é a natureza humana? Eu queria falar algumas coisas para você, para que você entre esse ano de 2024 manifestando a natureza de Cristo. Glória a Deus. Que você tome a decisão na sua vida realmente de viver para Cristo, viver para o reino, de cumprir a sua missão aqui nessa terra. Porque muito mais as pessoas elas vão olhar para a sua vida, elas vão dar mais crédito na sua vida do que naquilo que você fala. Você tem que pregar o Evangelho não é só com a sua boca, é com a sua vida. Você prega o Evangelho não somente com a sua boca, mas com a sua atitude, com as suas atitudes. O caráter de Cristo fluindo em você. Então, a natureza de Cristo é amar ao próximo,
Essa é a natureza de Cristo. A natureza que Cristo plantou no nosso coração, deixou para mim e para você, é que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, a natureza de Cristo é aceitar as pessoas. É nós aceitarmos as pessoas como elas são. Nós não devemos fazer acepção de pessoas. Não, esse aqui eu me relaciono. Esse aqui... Essa é a natureza humana. A natureza humana é uma natureza de seletividade. Seleciona as pessoas que querem se relacionar. A natureza humana ela produz o ódio pelas pessoas. Não, eu odeio esse irmão. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: eu odeio esse irmão. Opa, essa natureza não é de Cristo. Misericórdia. Eu não gosto desse irmão. Misericórdia. Peraí, mas seu irmão, você não gosta dele? Como assim? Eu não gosto nem de conversar com essa pessoa. Eu não gosto nem de estar perto dessa pessoa. Eu acho essa pessoa arrogante. Eu acho essa pessoa muito orgulhosa. Eu acho essa pessoa e seus achismos vão causar seletividade em você. O que é isso? Isso se chama rejeição. E rejeição faz parte da natureza humana. Odiar faz parte da natureza humana. O ódio não é fruto do espírito. O ódio é fruto da carne. Natureza humana. E a natureza humana, ela é influenciada pelo diabo, viu? A natureza humana, ela é maligna. Agora, a natureza divina é amar o teu próximo como a você mesmo. É forte, Deus. É forte. Você aceitar as pessoas. Por que você se acha melhor do que Jesus? Para selecionar aqueles que andam com você. A Bíblia diz que Jesus, os fariseus, eles criticavam Jesus porque Jesus andava com prostitutas, com bêbados, com corruptos. Jesus não andava somente com santos. Um dia chegaram em Jesus com uma prostituta que tinha sido pega, uma mulher, uma mulher que tinha sido pega em adultério. E aí, aqueles homens queriam que Jesus julgasse. Por quê? Porque ali eles estavam rejeitando aquela mulher. Porque ali eles estavam julgando aquela mulher. Porque ali eles estavam odiando a mulher. Mas Jesus, ele fez o quê? Jesus não condenou aquela mulher. Jesus condenou o pecado. Onde estão seus acusadores, mulher? Jesus deu uma palavra ali que todos eles, uma palavra de sabedoria que todos eles tiveram que ir embora. Só ficou ele e a mulher. Jesus a perdoou e Jesus falou para ela: olha, vai e não peques mais. Jesus deu uma oportunidade de transformação para aquela mulher. Mas a nossa natureza humana, nós não costumamos dar a oportunidade de mudança para ninguém. A natureza humana é assim, ó: para os outros justiça, para mim misericórdia. Quando os outros erram contra você, você quer justiça. Mas quando você erra para os outros, você quer que os outros tenham misericórdia de você. Quando alguém, na natureza humana, quando alguém faz algo de errado contra você, você quer justiça a todo custo. Mas quando você faz alguma coisa errada, você quer que as pessoas te compreendam. Você quer que elas te amam, que elas te compreendam. Mas e aí? Na natureza de Cristo, existe uma outra coisa importante. Então, olha só, seletividade é coisa do diabo. Fala para o seu irmão: seletividade é coisa do diabo. Nós somos uma igreja pequena ainda, mas vamos crescer muito. Amém.
Mas nós não podemos ter no nosso meio seletividade. Nós devemos amar a todos. Você não pode ser seletivo nos seus relacionamentos. Você tem que amar e se relacionar com todos. Por quê? Porque nós devemos amar ao próximo. É isso que Jesus faz. Amém. Esse é o padrão do reino de Deus. Lá em Apocalipse fala que no dia da volta de Jesus serão reunidos povos de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. No céu não tem seletividade, tem gente de todo jeito. E a igreja é um retrato do céu. Dentro da igreja tem gente feia, tem gente bonita, tem gente gorda, tem gente magra. Tem moreno, tem branco, tem japonês, tem amarelo, tem verde, tem um monte de coisa. É verdade. Então olha só, o reino de Deus é lugar de aceitação. Amém. Deus vai colocar muitas pessoas no seu caminho nesse ano de 2024. Amém. Pessoas que às vezes você vai olhar e não é do estereótipo que você gosta, mas se Deus colocou no seu caminho, sabe, abrace, ame, traga para a comunhão. Segundo, a natureza de Cristo nos ensina a perdoar. A natureza humana nos ensina a ficar com mágoa, a ficar com rancor. A natureza humana nos ensina a nos vingar. Presta atenção aqui. A natureza humana nos ensina a nos vingar das pessoas, a pagar o mal com o mal. A pessoa fez um mal para você e você fica maquinando o que você vai fazer para descontar aquilo que ela fez com você. Isso é a natureza humana. Mas a natureza de Cristo é perdoar. Olha só, não prestou atenção na palavra perdoar? A palavra perdoar é a junção de duas outras palavras: perder e doar. Não perda. Doar e dar. O que é perdoar? É mesmo você estando certo, você ficar no prejuízo e você doar perdão para aquela pessoa. Deixar aquela pessoa livre, independentemente do que ela fez para você. Esse é o princípio do reino. Perdão tem a ver com reconciliação. O perdão tem a ver com pagar o mal com bem. Perdoar no reino de Deus é pagar o mal com bem. A pessoa fez mal para mim, mas eu vou fazer o bem para ela. É forte. Quem vive na natureza humana é difícil de entender isso. A natureza humana é difícil, não entende isso, não entende o que é perdão, porque ela quer vingança. A natureza de Cristo, a vingança está nas mãos de Deus. Quando nós perdoamos, nós estamos colocando a pessoa nas mãos de Deus. Quem vai fazer justiça? A justiça pertence ao Senhor. O que eu vou fazer é doar. Eu vou perder, mas eu vou doar. Eu vou produzir reconciliação. Às vezes eu vejo irmãos magoados, rancorosos com outros irmãos porque o irmão pisou no seu pé, puxou seu cabelo, falou algo que você não gostou, foi ríspido. E aí você não consegue olhar para a cara desse irmão, para a cara dessa irmã. Você sente ódio dessa pessoa.
procurando maneiras de se vingar. Isso é natureza humana. Isso está causando problemas para você. Então, se você tem a natureza de Cristo, deixa eu te falar uma coisa, ano de 2024, quando as pessoas vierem te machucar ou te machucarem, perdoe. Amém. Nesses dias e hoje, a partir de hoje, se tem alguém, você tem guardado mágoa contra alguém, rancor contra alguém, sabe? Vá até essa pessoa, manifeste a natureza de Cristo, reconcilie com ela, acerte as contas, perdoe, porque você não pode entrar no ano de 2024 carregando rancor, carregando mágoa, carregando ressentimento, porque essas coisas vão paralisar. Quando nós não perdoamos, as nossas orações não são ouvidas. Meu Deus. Quando você não perdoa, o céu se fecha para você. Meu Deus. Quando você carrega rancor, ira, mágoa, ressentimento de alguém, o céu se fecha sobre você. Isso traz prejuízos para a sua vida. Então você quer andar debaixo da bênção no ano de 2024? Se livre do rancor, da ira, da mágoa, do ressentimento, da vingança. Amém. E de pagar o mal com o mal. Ah, pastor, uma pessoa não quer falar comigo, então vai você e fale com ela. De jeito nenhum, pastor. Então, não. Manifestar a natureza de Cristo. Outra coisa, a natureza de Cristo é servir. A natureza humana é ser servido. Quero ser servido. A natureza humana é o seguinte: eu quero mais. Eu quero mais. Então tem muitos crentes que estão dentro da igreja e às vezes reclamam. Às vezes ele nem dá o dízimo, nem oferta, não faz nada na igreja e reclama. Reclama porque ele tem água gelada para ele beber. Reclama porque às vezes tem um papel no chão da igreja. Ele, nossa, reclama porque às vezes chega no banheiro e não tem papel higiênico. Porque o banheiro está fedido, não está muito bem cheiroso. Ele quer chegar aqui, ele quer ser servido. Mas na hora dele servir com o coração dele, com o dízimo, com a oferta, ele não, aí não, pastor. Eu quero ser abençoado. Não tem coragem de vir aqui ajudar na limpeza da igreja. Não tem coragem de fazer nada no reino, se envolver. Não serve ninguém. O máximo que as pessoas recebem dele é um aperto de mão, às vezes nem um sorriso, nem uma palavra de bênção. Porque a natureza humana é essa: eu quero mais. Quanto mais eu puder sugar de você, para mim melhor. Mas a natureza de Cristo não. A natureza de Cristo é servir. É servir sem esperar nada em troca. Por exemplo, tem gente que dá o dízimo e a oferta. Muitas vezes não é abençoado. Por que não é abençoado? Porque ele dá oferta esperando receber algo em troca. Tem gente que parou de dizimar e ofertar na casa de Deus, porque ele fala assim: eu já faz tempo que eu dou dízimo e oferta e eu não vejo retorno, então eu parei de dar, pastor. Eu já dizimei tanto, já ofertei tanto, e olha só, minha vida não muda. Claro que não, porque o seu coração é o seguinte: você quer fazer barganha com Deus. Você dá 100 esperando receber 1000, você dá 1000 esperando receber 2000, 10.000. Você quer algo, o seu dar, o seu servir é esperando algo em troca, e Deus não abençoa desse jeito. O seu dízimo e a sua oferta são uma semente, e para a semente frutificar, ela tem que morrer. Você tem que dar sem esperar algo em troca. Meu Deus.
sem esperar receber, aí a sua semente morre. Aí ela vai frutificar na sua vida. Então tem gente que para de servir porque ela acha, nossa, estão me explorando, estou sendo explorado. Não, esse é o coração do homem e da mulher de Deus que tem a natureza de Cristo na sua vida. A natureza de Cristo é servir, e servir não importa quem. Você tem que servir em 3 níveis, e nesse ano de 2024, o Senhor está chamando você para servir. Se você não serve, chegou a hora de você começar a servir. Eu quero dizer para você que já serve, que 2024 você vai servir mais ainda. Você se prepara que você vai servir muito mais do que você já serve. E quem tem a natureza de Cristo, o servir é um prazer, não é obrigação. E Deus vai te chamar você nesse ano de 2024 para servir em 3 níveis. Aleluia! Servir a igreja, servir aos irmãos e servir as pessoas lá de fora. Servir na igreja, servir aos irmãos e servir as pessoas lá de fora. Aleluia! Essa é a natureza de Cristo. Amém. A natureza de Cristo também nos ensina a andar em santidade. O que é santidade? Ser separado. A palavra santidade, ela significa separado. Separado para quem? Separado para Deus. Hoje nós vivemos, olha para mim, hoje nós vivemos tempos difíceis. Meu Deus. Hoje nós vivemos tempos difíceis. É difícil você ver um crente andar em santidade hoje. Os crentes que andam em santidade estão escassos no meio evangélico hoje. O que é santidade? Santidade, ela é em vários níveis que você tem que andar em santidade. Por exemplo, santidade nas suas palavras. Quem tem a natureza de Cristo, não é qualquer palavra que sai da boca dele, não. Tem muitos cristãos, se dizem cristãos, que falam mais palavrão do que o povo do mundo. Você não consegue conversar 5 minutos sem ele soltar um palavrão. Mas não é só isso. Não é só a santidade, não é só não falar palavrão. A santidade na boca é você vigiar as palavras que saem da sua boca. O apóstolo Tiago, ele fala lá em Tiago, que dentro da sua boca não pode jorrar, de uma mesma fonte, não pode jorrar água salgada e água doce. Você não pode chegar aqui na igreja, abrir a torneira, beber um pouquinho de água doce, daqui a pouco você abre e bebe água salgada. Não tem como. Se você tem a natureza de Cristo, não é só palavrão que não pode sair da sua boca, mas palavras de maldição também não pode sair da sua boca. Não pode sair da sua boca palavras palavras que geram coisas ruins. O apóstolo Tiago chama isso de palavras torpes. Eu vejo muito crente, e na minha casa eu policio muito isso. Eu vejo crente falando assim, ai que ódio. Misericórdia. Ô inferno. Ô Satanás. Ô demoniado. Ô miséria. Ô... São palavras ruins. Olha para o seu irmão e fala para as palavras têm poder. Palavras têm poder. Amém. Glória a Deus. E o que você fala, olha para mim. Aquilo que você fala é aquilo que você atrai para você. Meu Deus. Meu Deus.
Se você é uma pessoa que só reclama, você vai atrair coisas boas? Não. Reclama da vida, reclama do marido, reclama do filho, reclama da esposa, reclama do patrão, reclama do serviço, reclama do dinheiro, pastor. Como é que vai? Como é que vai ser a vida, sua vida? Vai ser uma bênção. Eu nunca vi ninguém falar assim, eu reclamo tanto que a minha vida é uma bênção. Você já viu alguém dar 10 testemunhos? Aí, irmão, ultimamente eu tenho reclamado tanto que a minha vida está sendo uma bênção. Você tem que ter santidade no seu falar. Amém. Aquilo que sai da sua boca. Quer mudar a sua vida? Comece a liberar palavras de vida, palavras de bênção, palavras de vitória. Amém. Se livre de palavras negativas, de palavras que vão dar legalidade para os demônios agir na sua vida. Santidade no falar. Tenha santidade no seu falar. Porque a natureza humana é vulgar. O contrário da santidade da natureza de Cristo, a natureza humana é a vulgaridade. Crentes que têm um palavreado vulgar, pior do que o povo do mundo. Santidade nas vestimentas, na maneira como você se veste, tem que ter santidade. Sim, eu falo isso para homens e mulheres também, não só para as mulheres, para os homens também. O seu corpo é templo do Espírito. O seu corpo é templo do Espírito. Então o seu corpo, de quem é templo do Espírito, o seu corpo é para permanecer coberto, não é para você ficar mostrando coisas para os outros. Pare de se vestir como uma pessoa vulgar. Comece a se vestir como um santo separado para Deus. Se vista não para mostrar o seu corpo, mas para mostrar a sua santidade. E quando eu falo isso, eu não estou falando que você tem que andar de burca, não. Estou falando que tem como você se vestir bem, ser bonito, bonita, sem ser vulgar. Você pode vestir uma camiseta, você pode vestir uma calça, você pode vestir uma bermuda, você pode vestir um short, sem ser vulgar. Quando eu quero chamar atenção, eu estou sendo vulgar. Eu me visto para chamar a atenção das pessoas, para onde eu passar as pessoas ficarem olhando para mim. Sabe que saiu uma pesquisa muito tempo atrás, quando os crentes se vestiam decentemente, que os homens se sentiam mais atraídas pelas mulheres que usavam vestidos, pelas mulheres cristãs que se vestiam comportadamente, do que pelas mulheres vulgares. Um homem, ele se sente mais atraído por uma mulher que se veste decentemente do que por aquelas mulheres que andam vulgarmente. Porque as pessoas sabem medir a vulgaridade e diferenciar quando a pessoa é vulgar, quando ela não é. Então, cristão não pode ser vulgar, porque vulgaridade é natureza humana. Se vista bem. Hoje você encontra até na Shopee moda evangélica. Olhe lá o que é moda evangélica. Pare de ficar olhando moda vulgar. Infelizmente hoje na igreja tem até pastoras que se vestem vulgarmente em cima de público, muito. Toma cuidado com isso. Então você tem que viver um modo de vida de um cristão. Se você é cristão, viva como um cristão.
anda em santidade, tenha um modo de vida de cristão, que você representa Cristo. Amém. Será que as pessoas estão vendo Cristo nas suas vestimentas? Na maneira como você se veste? Na maneira como você se porta? Na maneira como você fala? Na maneira como você anda? Quando você está numa rodinha de pessoas que não são cristãs, as pessoas conseguem ver que você é um cristão pela maneira como você fala, pela maneira como você se porta, pelo seu modo de vida. As pessoas conseguem enxergar Cristo em você? Se não, você precisa viver em santidade. Isso faz parte da natureza do cristão, da natureza de Cristo. Outra coisa, a natureza de Cristo é proteger. Na natureza de Cristo nós protegemos uns aos outros. Salmo 91, ele é um salmo que Davi fala sobre a proteção. Ele fala: olha, debaixo das suas asas me sinto seguro. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Por quê? Porque o Senhor me protege. Amém. Então olha aqui, você tem que proteger o seu irmão. Nós somos uma família. Amém. Nós somos o reino de Deus, a igreja de Cristo. Então nós protegemos uns aos outros. Mas a natureza humana, carnal, maligna é de expor. A natureza de Cristo, eu protejo o meu irmão. Como é que eu protejo o meu irmão? Guardando ele. Como é que eu protejo o meu irmão? Exortando ele, edificando ele. Quando meu irmão vem contar uma fraqueza, vem contar alguma coisa, um pecado, eu vou lá, eu vou exortar, eu vou edificar, eu vou ajudar. E eu não vou sair contando para todo mundo. Agora, a natureza humana não. Quando o irmão confia em você, você vai, ou você vê o irmão fazendo uma coisa de errado, a natureza humana, a primeira coisa que ela faz é o quê? Fofoca. Sai expondo. Ó, vou contar uma coisa para você, mas você não fala para ninguém. Sabe o que o fulano de tal fez? Fez isso. Mas ó, não conta para ninguém, tá bom? Aí o outro pega e sai e fala assim: ó, vou te contar uma coisa que o fulano me contou. Você não conta para ninguém, tá bom? E aí ele fala. Aí o outro pega e sai e fala assim: ó, tá todo mundo falando. Você tá sabendo que todo mundo está falando? Aí a pouco a vida da pessoa, a fraqueza da pessoa, a dificuldade, o problema, o pecado que aquela pessoa confidenciou para pessoas que vivem na natureza humana, já está na boca de todo mundo. E com isso, as pessoas são destruídas. Destrói a vida de pessoas, destrói a reputação de pessoas, destrói a imagem de pessoas. Então deixa eu te falar uma coisa: quando alguém te contar algo para você, ou você ficar sabendo, a sua função é proteger esse irmão, é proteger essa pessoa, é guardar essa pessoa, é exortar, é amar essa pessoa, é levantar essa pessoa, não é acabar de quebrar ela, não. Eu tenho segredos de pessoas que conheço que vão morrer comigo, que vão para o túmulo junto comigo. Por quê? Porque a nossa função não é expor pessoas, não, a nossa função é guardar. Então deixa eu te falar, irmãos, olha aqui, fofoca não faz parte da vida de cristão. Verdade. Eu repreendo em nome de Jesus toda a fofoca no nosso meio. Amém. Todo fofoqueiro deve ser exposto. Todo espírito de fofoca que caia por terra em nome de Jesus. Amém. Pessoas que se reúnem para falar mal dos outros, isso está repreendido no nosso meio em nome de Jesus.
invés de você falar mal, vai orar pela essa pessoa, vai fazer um jejum por ela, vai interceder pela vida dela. Para de falar mal. Isso é natureza humana, maligna, isso vai te prejudicar. Porque a natureza de Cristo, sabe o que é também? Quem tem a natureza de Cristo fala a verdade. Nós somos a favor da verdade, nós somos verdadeiros. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vai te libertar. Então diga sempre a verdade. Quem fala a verdade é verdadeiro. Para de viver. Agora, qual que é o oposto da verdade? A mentira. Tem gente que vive mentindo. O pior de tudo é que tem gente que é mentiroso. Não só que fala mentira, mas tem gente que vive de aparência, que é falso. É falso. É chiquilinho. Ele mostra ser uma coisa e não é nada daquilo que ele mostra ser. É falsificado, produto falsificado. Na frente dos outros ele é uma coisa, mas quando você vai no profundo, você descobre que não é nada daquilo. É decepcionante. Agora, ser verdadeiro, seja quem você é, seja você mesmo. Seja você mesmo aqui na igreja, seja você mesmo lá fora, seja você mesmo na sua casa. Eu falo para os irmãos aqui na igreja, eu não tenho nada que esconder dos irmãos. Os irmãos que andam comigo sabem que eu tenho um monte de problema. Não escondo nada. Eu sou quem eu sou e pronto, acabou. Quem quiser andar comigo vai andar assim. Quem não quiser, mas você nunca vai ter um pastor aqui que na sua frente é uma coisa e nas suas costas é outra. Vai ter um monte de defeito. Eu pedi aqui para os líderes que andam comigo aqui apontar meus defeitos, eles vão apontar um monte. Mas eu sou quem eu estou. Não preciso ficar vestindo um personagem. Nem quero isso para a minha vida. E isso também não faz parte do reino de Deus nem do caráter de Cristo. Eu brigo com a minha mulher, eu discuto com a minha mulher. Sim, eu sou pastor, eu prego, eu dou curso de casais, mas eu ainda discuto com a minha mulher. Às vezes eu venho de cara feia para a igreja, às vezes ela vem de cara feia para a igreja. Mas nós somos quem nós somos. Quem nos conhece. Se eu tiver que falar alguma coisa para você, eu nunca vou mandar recado, eu vou falar na sua cara. Porque sou verdadeiro. Então, seja verdadeiro, não seja falso não. Não pinte uma coisa que você não é. Não queira ser um personagem, para de ser um personagem. Seja quem você é. E quem quiser te aceitar assim, amém. Quem não quiser, amém também. Porque a verdade liberta. Se as pessoas vão te admirar, que elas te admirem por quem você é. Se as pessoas vão andar com você, que elas andem sabendo quem você é. Amém. Isso facilita muito o nosso relacionamento, amém, irmãos? Amém. Outra coisa, a natureza de Cristo, eu estou encerrando, é ser obediente. A natureza humana é ser rebelde. A natureza humana eu vou fazer a minha própria vontade. Você pode ver, todo crente rebelde, ele faz a vontade dele. Todo crente rebelde, ele reluta de fazer a vontade de Deus. Ele não aceita a vontade de Deus. Porque ele acha que a vontade dele é melhor do que a vontade de Deus. Então ele é rebeldia.
crente rebelde, ele está sempre escorregando. O crente rebelde, ele está sempre fazendo coisa errada. Ele não consegue avançar, ele não consegue crescer, ele não consegue frutificar, ele não consegue. Por quê? Porque ele anda no princípio da rebeldia. Ele faz aquilo que ele acha que ele deve fazer. Aquilo que Deus fala para ele fazer, ele não quer fazer, ele não faz. Agora, o crente que tem a natureza de Cristo, ele vive debaixo da obediência. Amém. O prazer dele é obedecer a palavra de Deus. Glória a Deus. O prazer dele é: Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? Ele está sempre orando e perguntando qual é a vontade de Deus para a vida dele. Qual foi a última vez que você orou e falou assim: Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Qual foi a vez que você foi tomar uma decisão? A última vez que você foi tomar uma decisão e você orou e falou assim: Senhor, essa é a sua vontade para a minha vida? Eu posso fazer isso? O que o Senhor quer que eu faça? Que decisão que o Senhor quer que eu tome? Ser obediente. Jesus, ele foi obediente em tudo. Jesus, ele não veio aqui nessa terra para fazer a vontade dele. Ele veio aqui nessa terra para fazer a vontade do Pai. Nós estamos aqui como cristãos com a mesma natureza de Cristo para fazer a vontade de Deus. Então, antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, antes de você fazer qualquer coisa, pergunte: Senhor, qual é a tua vontade? A oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou isso: seja feita a tua vontade. Seja obediente. Fala para o Senhor: seja obediente. Seja obediente. E as respostas corretas do Senhor. E por último, natureza de Cristo é abençoar. Meu Deus, isso aqui. E a natureza humana é sempre obter. É sempre obter vantagem. Se eu for ter vantagem, eu faço. Se eu for ter vantagem, eu participo. Se eu for ter vantagem, eu contribuo. Se eu for ter vantagem, pode contar comigo. Mas se não tiver vantagem, se só os outros vão ganhar com isso, se eu não vou ter nada em troca, então eu estou fora. Essa não é a natureza de Cristo. A natureza de Cristo é abençoar. Ser um abençoador. Abençoar é dar. Abençoar é ser generoso. Abençoar é você dar sem esperar nada em troca. Esse é o caráter de Cristo. Deus, para que Deus pudesse nos ter como filhos, primeiro Ele deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Então Deus primeiro deu. Esse é o caráter de Deus: abençoar, dar, ser generoso. Nesse ano de 2024, que você seja muito generoso. Os 3 níveis, aleluia, que Deus vai colocar na sua frente. Seja generoso com a obra de Deus. Seja generoso com os irmãos aqui na igreja. Seja generoso com as pessoas lá fora. Você foi chamado para ser um abençoador. Todo abençoador é extremamente abençoado. Agora, aquele que vive na natureza do mundo, ele nunca é tão abençoado, porque ele só quer ter vontade, ele só quer receber, só quer algo em troca, só quer para ele. Se nós começarmos a fazer campanhas aqui para que as pessoas recebam, você vai ver que vai ter muita gente que vai estar aqui para isso. Então seja um abençoador, porque essa é a natureza de Cristo. Amém? Fica de pé. Fica de pé em nome de Jesus. Em 2024 tem muitas coisas de Deus para você. Tem muitas bênçãos de Deus para você.
Infelizmente, poucos acreditam nisso. Amém. Eu creio. Amém. Como eu sou teimoso, eu vou repetir. 2024 tem muitas vezes de Deus. Aleluia! Mas manifeste a natureza de Cristo na sua vida. Eu quero te dar uma oportunidade nessa noite. Eita Deus. Ei, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Eu quero te dar uma oportunidade nessa noite de você fazer uma reflexão na sua vida. De você colocar uma balança aí diante de você. Do lado da balança é a natureza de Cristo. Do outro lado da balança é a sua natureza humana. Se você for colocar diante dessa balança tudo que foi falado aqui nessa palavra, para que lado a sua balança está pendendo? Quais têm sido as suas práticas? Qual a natureza que tem falado mais na sua vida nesses dias? Se é a natureza de Cristo, ótimo, maravilha, glória a Deus, continue assim. Mas se você tem natureza humana, pecaminosa, maligna, tem perdurado na sua vida, hoje é tempo de você abandonar. Amém. Hoje é tempo de você dar um basta, de você mandar embora essa natureza maligna. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de posicionamento diante de Cristo. Natal, um menino nasceu. Jesus foi nos dado para ser o nosso maior exemplo. Jesus foi nos dado para que nós pudéssemos manifestar a natureza dele como filhos. Então, é tempo de posicionamento. Nessa noite, é noite de você fechar os seus olhos, se posicionar diante de Cristo, abandonando toda a natureza maligna, humana, tomando posse e viver a natureza de Cristo na sua vida. Feche seus olhos agora e se posicione. Se posicione agora diante de Jesus. Você está diante dele aqui nessa noite.